Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 57, chegando já ao final da obra, no capítulo 19, intitulado Passes. Vimos no último estudo os esforços da equipe espiritual responsável por aplicar passes magnéticos nos enfermos, especialmente os enfermos da alma, que nutriam pensamentos infelizes, desequilibrados, que acabavam por transmitir aos órgãos do corpo físico nuvens escuras, vibrações negativas que traziam enfermidades a esses órgãos, traziam doenças. E vimos um caso, inclusive, que levaria o indivíduo à morte, porque o seu fígado pararia de funcionar regularmente, influenciando aí no regular funcionamento da circulação sanguínea, das comunicações necessárias às células hepáticas para um corpo saudável, equilibrado. O último caso estudado era daquela senhora que vivia dentro de casa um drama, porque, além de se dedicar à família, trabalhando, auxiliando no sustento da casa, ela se via obrigada a suportar também as emanações fluídicas negativas do esposo. E apesar de sua conduta reta, de sua fé, ela se mantinha triste, num estado de depressão, por cerca de 6 dias. Por conta disso, ela, que se encontrava grávida, apresentava elementos perturbadores próximos ao líquido amniótico, o que poderia trazer danos ao desenvolvimento do feto. Vimos então a ação da equipe espiritual de Anacleto, de André Luiz, de Alexandre, que está atuando em outro caso, mas certamente contribuiu para esse também, a fim de que aqueles miasmas, aquelas energias negativas, já constituídas como elementos destruidores no sistema reprodutor, no sistema de gestação daquela mulher, pudessem ser eliminados, afastados. Retornando então ao estudo, nós vemos aí que Anacleto revela que aquela mulher trazia o desalento por cerca de 6 dias, e o esposo, que confiava nela porque via suas qualidades, acabava também transmitindo vibração de baixo teor, perturbando-a ainda mais. Faltava a ele, portanto, recursos precisos para trazer calma, tranquilidade ao lar. Vemos aí ao final da página a informação de que, além dela suportar a carga de pensamentos destruidores que ela própria está emanando por conta da tristeza que apresenta, ela também absorve emissões de matéria mental doentia do seu companheiro, que se apoia na coragem, na resignação da mulher, e assim lhe traz também perturbações. Anacleto informa então que aquelas vibrações doentias se acumulavam e eram atraídas para a região orgânica mais frágil. Nós vimos num outro caso que o Senhor trazia o fígado como órgão mais sensível e, por isso, ele era atacado pelas vibrações mentais inferiores. No caso da mulher, como está grávida, a região orgânica em que se desenvolve o feto recebia essas emanações. Falamos aqui ontem da importância da frequência à casa espírita ou a qualquer templo religioso, cultivando a fé, a esperança, a confiança em Deus, para que sejamos tratados pelos amigos espirituais. Ainda que não acreditemos nessa intercessão,
Nós, espíritas, sabemos que esse auxílio existe. Esse auxílio está presente em nossas vidas a todo momento, quase que diariamente. Aquela mulher, portanto, conservando em seu organismo físico o resultado das emanações fluídicas negativas, elas acabavam por se acumular naquela região orgânica, em condições anormais, congregando pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde dela, a saúde maternal, mas também a saúde, o desenvolvimento do feto, como vimos ontem. André Luiz, então, estupefato, surpreso, ante aqueles ensinamentos novos, reparou que Anacleto chamou um dos seus auxiliares, recomendando alguma coisa a ele. E depois dessa orientação, ele aplica então um passe, a imposição das mãos sobre a cabeça da doente para aliviar-lhe a mente. Aplicou então os passes rotatórios na região uterina. Da cabeça, ele foi então para a região uterina. André Luiz percebe então que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Olha que interessante. A influenciação de Anacleto, a sua imposição magnética, fez com que aqueles elementos que estavam espalhados se reunissem, se aglomerassem, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Vejam que Anacleto iria provocar a eliminação daquele corpo estranho, daquela formação fluídica, por meio do sistema de eliminação natural, através da urina. Ele direcionou o corpo estranho para a bexiga urinária. André Luiz fica mais surpreso ainda. E, quando Anacleto finalizou os passes, explicou: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Notem a profundidade do conhecimento técnico de Anacleto. Ele poderia eliminar aquele corpo estranho, aquelas nuvens escuras, por meio do seu influxo magnético, mas isso exigiria outros processos. Ele viu que era mais simples, mais fácil, condensar aqueles elementos, formando um corpo único e direcionando ele para ser eliminado por meio da urina, por meio do sistema próprio daquela mulher. Se aproxima então de Anacleto aquele auxiliar que recebeu orientações iniciais, trazendo uma pequenina ânfora que pareceu a André Luiz conter essências preciosas. Anacleto tomou aquela ânfora zeloso e disse: agora é preciso socorrer a organização fetal. Notem como o auxílio da espiritualidade é sempre completo. Eles não ajudam só metade, eles não fazem o meio bem. Título da página de hoje, postada no canal por Emmanuel. Eles fazem o bem completo, sem esperar recompensa. Então, além de auxiliar a mãe, auxiliavam agora o bebê. Aplicou passes nela, na cabeça e na região uterina, eliminou o corpo estranho e agora iria tratar especialmente o feto. A alimentação dela, da mãe, por força de circunstâncias que independem de sua vontade, tem sido insuficiente. Nós vimos no estudo de ontem que ela estava desnutrida. Foi o primeiro impacto que André Luiz teve ao se aproximar dela. E agora confirma-se, ela de fato apresentava desnutrição. Anacleto então retira daquele vaso
certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. De novo, eu saliento como a espiritualidade nos ama, nos ajuda e possui recursos que tornam o nosso sangue mais rico, com mais vitaminas, com mais proteínas, com mais elementos que trazem saúde. Olha a importância da vibração elevada, da reforma íntima. Nós já estudamos aqui que a principal conduta dos enfermos é a vontade de melhorar-se, é a boa vontade em reconhecer a prevalência da lei divina e a necessidade da reforma interior, da autoiluminação. Então, que sirva de lição para todos nós. Busquemos também a autoiluminação. Busquemos sintonizar com os amigos espirituais para recebermos esses mesmos auxílios. Comentava ontem quantas enfermidades já fomos livrados pela ação intercessória de nossos mentores espirituais, de nossos parentes desencarnados, de indivíduos que nos amam, que nos querem bem. Quantas vezes fomos ajudados? Facilitemos, portanto, o trabalho deles, entrando em sintonia por meio da oração, por meio da conduta digna, reta, caridosa. Aquela moça, portanto, aquela senhora grávida, recebia o enriquecimento do seu sangue por meio de uma substância que André Luiz ainda não revelou para a gente, mas extraída de um frasco. Que será essa substância utilizada pelo espírito de Anacleto para enriquecer o sangue daquela mulher? André Luiz então expressa a admiração profunda por aquele auxílio eficiente que testemunhou e escuta a lição de Anacleto. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias. Mormente, quando procuram a cooperação, precisa por meio da prece. Acabei de falar a importância de buscarmos o auxílio desses irmãos que não nos abandonam por meio da prece, por meio da conduta. Vejam que Anacleto diz: não podemos abandoná-los, eles nos querem muito. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita nossa tarefa de auxílio fraternal. Eu estou rindo porque eu acabei de falar: auxiliemos o trabalho deles, facilitemos. E ele usa a mesma expressão, né? Facilita a nossa tarefa. Através da oração, através da conduta digna, nós facilitamos o trabalho das forças do bem. Ele diz: imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. É por isso que eu sempre digo: muitas pessoas ficam preocupadas com o avanço da maldade no mundo, com as notícias que chegam em nossas casas, nas televisões e na internet, trazendo aflição, trazendo desespero, porque somente o mal faz barulho. Mas eu sempre digo: o bem é maioria. Os espíritos que já querem o bem são maioria no plano espiritual e encarnados. O mundo parece estar entregue ao caos porque a minoria que quer o mal domina os principais órgãos de poder. Mas os bons trabalham incessantemente, diariamente, nos chamados pequenos postos, nas funções desprezadas pela força das trevas, nas funções de limpeza, nas funções de ensino, nas funções de intelectualidade. Então, a grande maioria
É como um grande exército que atua em nome de Jesus, em nome de Deus. Então nós temos muitos colaboradores que nos ajudam todos os dias. Basta que nós sintonizemos a eles. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germens no coração. Então essa é uma palavra que nos traz ânimo, esperança. E eu digo mais, eu vou além. Não é somente quando desencarnamos que as oportunidades de trabalho surgem. Nos momentos de sono, nos momentos de desdobramento pelo sono, nós já começamos a trabalhar. Se temos boa vontade, se trazemos esses germens de virtudes no coração, a espiritualidade já permite a nossa contribuição na senda do Cristo. Então não somente depois da morte, mas especialmente porque estaremos libertos das obrigações do mundo, do cotidiano, e assim poderemos alçar voos mais rápidos, mais altos, desenvolver trabalhos que deixamos parados por conta da reencarnação. Mas a gente pode começar a trabalhar desde já, seja aqui na Terra, junto aos desgraçados, aos infelizes, seja pelo desdobramento. Toda noite, quando dormirmos, podemos sim, pelo desdobramento, alcançar regiões e trabalhar. Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro, cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade da matéria mental fulminante que os cercava. Mais um exemplo. Com esse, se eu não me engano, são 4 ou 5, de nuvens escuras, de energias, fluidos negativos, escuros, que trazem lesão aos órgãos, trazem enfermidade ao corpo físico. Mais um caso em que a densidade da matéria mental produzida pelo próprio indivíduo perturbava o seu corpo. André Luiz diz então que Anacleto aplicou passes longitudinais mais uma vez. Notem como eles trabalham com muito carinho. E finda a operação, disse a André Luiz: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Quantas vezes nós falamos isso aqui, nos diversos estudos que fazemos, quando nos deparamos com a influência do pensamento, com a influência da nossa vontade, pelas consequências que vimos e que vemos nos corpos físicos, sempre fazemos essa reflexão. Quando o homem entender a força que seu pensamento tem, o mundo se alterará. O bem crescerá ainda mais, porque as pessoas orarão com mais frequência. As pessoas entenderão a força que tem o pedido intercessório a alguém que amamos, a força que tem a emanação de fluidos salutares, de bons pensamentos, de otimismo e de esperança. Quem vive nesse clima, já falei aqui, não fica doente, salvo, é claro, os casos de doença expiatória, que a pessoa, mesmo vivendo num clima de santificação, a doença surge e lhe traz dores, porque essa doença é expiatória. Mas, ainda assim, muitos dos sintomas são amenizados. É muito melhor viver num clima de paz, de harmonia interior, mesmo que a doença chegue pela expiação, porque o indivíduo conseguirá lidar com a doença de uma maneira muito melhor do que aquele que não ora, que vive num clima de desequilíbrio e desespero. Então, um dia a gente vai entender o quanto o pensamento influencia na nossa saúde física e quantas maravilhas são possíveis de se realizar
pelo poder da mente. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. É difícil ainda revelar para nós o quanto a mente é poderosa. A gente já começa a entender isso, já consegue enxergar isso. O chefe da assistência magnética, Anacleto, ia estender-se no assunto, em considerações educativas, mas um dos cooperadores se aproximou e interrompeu a lição. Estimaria receber a sua orientação em um caso de 10ª vez. O que será essa expressão que está em aspas? 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Então, alguém vem pedir ajuda usando uma expressão que certamente será explicada 10ª vez, por conta de problemas, mais uma vez, em órgãos do corpo físico. Curioso notar que André Luiz não perguntou e Anacleto não explicou aquela substância que ele retirou de um frasco, que ele retirou de um vaso e aplicou no feto. Mas vamos ver se mais para frente ele vai explicar que substância é essa. Por enquanto ele vai atender alguém com problemas no baço, que está incidindo numa problemática denominada 10ª vez. Extremamente surpreendido, André Luiz diz que acompanhou Anacleto, que se dirigiu a um local daquela sala, e à sua frente estava um senhor idoso, um cavalheiro, que Anacleto orientou, examinou com atenção. Foi a vez, então, de André Luiz observar o fígado e o baço, que acusavam um desequilíbrio enorme. Mais um caso, hein? 6º ou 7º. Lastimável, disse Anacleto, chefe do auxílio, depois de longa análise. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Então vejam que é um caso mais avançado. Anacleto não pode curá-lo de vez. Iria, portanto, aliviar as consequências daquela enfermidade. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Agora então a gente entende o que significa a expressão 10ª vez. É de fato a 10ª vez que o indivíduo foi auxiliado e, portanto, a espiritualidade tem um cronograma, tem um plano de trabalho, tem uma planilha em que eles anotam a quantidade de vezes que auxiliaram alguém, fixando um limite. A partir da 11ª ajuda, do 11º auxílio, eles precisam deixar o indivíduo entregue a si mesmo. Essa informação é muito curiosa, porque as pessoas podem falar: ué, mas Jesus ensinou a perdoarmos 70 vezes 7? Por que Anacleto está fixando um limite para ajudar os outros? Mas a gente precisa ter atenção. Jesus falava do perdão. Aqui é o auxílio intercessório. São espíritos elevados que trabalham para o bem e sabem, principalmente, que a ajuda, muitas vezes, pode atrapalhar na recuperação. Como assim? Ajudar alguém pode atrapalhá-lo? Porque a pessoa se acostuma. A pessoa fica, como a gente fala aqui na Terra, né? Mal acostumada. Por quê? Toda vez que ela precisa, tem alguém para ajudá-la. Eu sempre digo, né? A gente tem que ajudar sempre. Por quê? Não estamos no nível de Anacleto, não estamos no nível de Jesus, para escolher quem a gente vai ajudar. Ainda que já tenhamos ajudado uma pessoa 20 vezes, não cabe a nós, aqui na Terra, imperfeitos como somos, querer fixar também um limite, como Anacleto fez aí. Eles criaram um limite, chamando de 10ª vez. Ou seja, toda vez que alguém for ajudado 10 vezes, na 11ª, eles precisam, esperar. Deixar a pessoa
entregue a si mesma por um tempo. E me parece razoável, porque 10 vezes em que a pessoa recebeu ajuda, certamente tem algo aí que aparenta um descaso da pessoa, um vício que ela insiste em cair, porque ser ajudada 10 vezes no mesmo problema é sinal que a própria pessoa se entrega, né? Então faz sentido esse limite, mas cuidado, não queiram fixar limites para fazer a caridade aqui na Terra. Não cabe a nós. Anacleto é um espírito elevado, certamente ele tem coordenadores acima dele que autorizaram essa dinâmica de atendimento, né? Essa estratégia. Nós aqui, porém, somos imperfeitos. Na minha opinião, não nos cabe criar limites ao exercício da caridade. Mas vamos entender o porquê deles fixarem esse limite da 10ª vez. Eles pretendem que o indivíduo adote nova resolução. Ou seja, depois de ser ajudado 10 vezes, ele precisa perceber que está caindo demais e que precisa mudar de conduta. É por isso que eu disse que me parece razoável. Porque não é normal a pessoa cair 10 vezes em intervalos pequenos. Acontece muito? Acontece, mas é sinal claro que a pessoa está caindo por não realizar nenhum esforço para evitar a queda. Então é como se fosse uma criança que precisa ser educada. Ela está caindo demais. Eles vão ajudá-la, mas ela precisa refletir, né? Dirigindo-se então ao auxiliar, Anacleto explicou: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Então veja, Anacleto orienta: olha, ajuda ele, mas não elimine aquelas forças destruidoras, aqueles elementos microscópicos, aquelas sombras escuras que circulam o fígado e o baço daquele indivíduo. Não elimine. Ajude ele, alivie suas dores, mas não elimine as cargas mentais destruidoras que ele cultivou. A nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha que lição. Mas, de novo, eu faço o alerta. Cuidado para não pegar esse trecho e falar: tá vendo? É por isso que eu vou parar de ajudar a minha sogra, que toda hora pede ajuda. É por isso que eu não vou mais ajudar meu cunhado folgado, que fica pedindo favor o tempo todo. Cuidado com esse discurso. Cuidado. A gente não está em condições de ficar escolhendo quem a gente ajuda. Se a gente tem condições de ajudar, ajudemos sempre. Logicamente, que eu não estou dizendo de sustentar o ócio das pessoas. Não é isso. Não é sustentar a preguiça. Não é ver que a pessoa não se move, não faz o mínimo esforço para sair de uma situação de necessidade e fica esperando a nossa ajuda, especialmente a ajuda financeira. Então, eu sempre friso isso. Se você pode ajudar, ajude. Se a pessoa não sabe aproveitar o auxílio, é problema dela. Porém, sempre que você puder ir além, estimular a pessoa a estudar, patrocinar os estudos dessa pessoa, um curso para ela fazer, faça, porque isso também é caridade. Inclusive, essa caridade é melhor, ela tem mais valor do que a caridade material. A gente já estudou isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O conceito de caridade, os tipos de caridade. E eu lembro muito bem que um dos espíritos, nas instruções dos espíritos, ensinou
que a caridade que dá dignidade, que ensina o indivíduo a se sustentar, a sair de uma situação difícil, ela tem mais valor do que a esmola, do que o auxílio financeiro, sem qualquer outro auxílio de ordem intelectual, social. Então vejam que lição de Anacleto. A missão dele é de ajudar quem erra, não de fomentar erros, ou seja, estimular erros. Por isso que eles fixaram 10ª vez, porque tá na cara que depois de 10 vezes errando a mesma coisa, a pessoa está caindo por si própria, sem qualquer esforço para evitar a queda. Então fica claro, depois de 10 vezes, que a pessoa precisa refletir. Epa, eles não me ajudaram agora, na 11ª. O que será que eu fiz de errado? Por que será que eles não estão me ajudando mais? A pessoa começa a refletir. Muito importante, então, refletir sobre isso também. André Luiz fica espantado. E Anacleto explica. Nosso esforço é também educativo. Então, além de fazer a caridade, há uma intenção de educar. E não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. É perigoso esse discurso, porque eu sei que tem muita gente que vai adotar a postura de juiz, de carrasco. É bom que sofra, porque vai aprender a mudar o caminho da vida. Por isso que eu sempre alerto, calma, cuidado com esse discurso, para evitar que a gente perca a oportunidade da caridade. Inclusive cometa uma maldade de deixar alguém sofrendo, sendo que a gente pode ajudá-lo. É somente para os casos em que fica claro que a dor, que o obstáculo vai trazer uma lição valorosa para aquela pessoa. Mas eu repito, eu, Lucas, prefiro deixar essa análise para Anacleto, para Jesus, para Emmanuel. Eu ajudo sempre que puder. Deixo para os espíritos puros decidirem se não vai ajudar naquele caso, se vai deixar para mais tarde. Eu não tenho condições de ficar escolhendo quem eu vou ajudar. Eu prefiro agir assim. Mas vejam que Anacleto, ele instrui o auxiliar. O auxiliar vem a ele e pergunta: o que eu faço nesse caso? Então, vejam, a gente está na condição desse auxiliar, quando não menos ainda do que ele, né? Em termos de vibração, de elevação espiritual. Então, a gente não está na condição de Anacleto, que é um mentor do nível do Alexandre. A gente está na condição, se tiver, do auxiliar, que foi lá procurar o Anacleto para perguntar o que eu faço com esse indivíduo que nós já ajudamos 10 vezes. Então, o auxiliar não escolheu por si mesmo não ajudar. Não foi ele que disse, já ajudamos 10 vezes, não vou ajudar mais. Ele foi buscar a orientação de Anacleto. Então, eu entendo que o raciocínio para a gente é o mesmo. A nossa condição não é de um Anacleto. Logo, a gente precisa perguntar a um ser superior nos casos práticos que a gente lidar a cada dia. Né? A gente ora pedindo. Em relação ao meu amigo, que eu sinto que ele está abusando da minha boa vontade. Eu sinto que ele recebe minha ajuda e fica encostado lá, não faz nada, apesar de ter saúde, apesar de ser jovem, apesar de poder estudar. Ele está encostado, não faz nada, só recebendo minha ajuda. Então você ora, pedindo orientação, porque você está na condição de auxiliar, de aprendiz. Se receber uma resposta direta, seja pela mediunidade, seja pela inspiração, pela intuição, aí você decide, não, já ajudei 10 vezes,
pegando esse mesmo parâmetro, né, que a gente viu aqui, eu vou deixar essa 11ª para ele pensar um pouquinho, sofrer um pouquinho. Aí fica a critério de cada um. Não estou dizendo para fazer isso. Fica a critério de cada um, depois de buscar, logicamente, a inspiração divina. O fato é que, na obra de André Luiz, ele está trazendo uma condição de um mentor, que está passando uma lição valorosa. O próprio Cristo também ensinava, né, a auxiliarmos sem estimular a ociosidade. Ele continua: nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Ele está dizendo para André Luiz que o objetivo do trabalho ali naquela casa é eliminar o mal que existe no outro. Eliminar o mal que existe nas pessoas que estão sendo ajudadas. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Vejam que quanto mais a gente lê, mais vai afunilando as pessoas que não receberão a ajuda de Anacleto. Ele está falando de pessoas que procuram o sofrimento. Então são pessoas que trazem uma consciência de culpa tão grande que elas não se perdoam e buscam sofrer. Vejam que é diferente dos casos em que a gente pode ajudar. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem, por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Então, como eu falei, a expressão 10ª vez é o número de ajudas que eles deram a alguém. Então, quando chega alguém lá pedindo ajuda pela 11ª vez, e vejam que são 10 vezes consecutivas, a pessoa sempre cai no mesmo erro, ou sempre pede a mesma coisa, e é ajudada 10 vezes. Anacleto diz: nas 10 primeiras vezes, nós eliminamos as cargas mentais deletérias que eles produzem. Porém, a partir da 11ª, ele já instrui a não eliminar essas cargas mentais deletérias. Se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores. Opa! Vejam que não é nem o Anacleto que tomou essa decisão, veio de cima. O Anacleto tem instrução superior para entregar aqueles indivíduos a sua própria obra, para que aprendam consigo mesmos. Então esse ponto veio reforçar o que eu disse. Não cabe a nós escolher. Notem que não é nem Anacleto que toma essa decisão. Ele está nos revelando aí que essa instrução veio de alguém superior a ele. E Anacleto é bem elevado, tá? Ele é instrutor, ele é do nível de Alexandre. Tem uma capacidade magnética, um conhecimento técnico, uma elevação espiritual enorme. E essa instrução não vem dele, então. Vem de cima, de um espírito ainda mais elevado do que ele. Isso reafirma o meu ponto, de que não cabe a nós, especialmente encarnados, fazer esse critério. Então, como eu aprendi na obra de André Luiz, eu vou anotar num caderninho as vezes que eu ajudei minha esposa. Quando chegar em 10 vezes, não ajudo mais. Aprendi com André Luiz isso aí. Aprendi com Anacleto. Não. Tá errado, né? Não façam isso. Vão chegar ao ponto de dizer, aprendi com Lucas lá naquele canal lá do YouTube. Não, pelo amor de Deus. Não estamos aprendendo isso aqui. Não é para fazer um caderninho e anotar as vezes que você ajuda os outros e parar de ajudar na 11ª. Percebam a sutileza da lição. Anacleto, que é um ser superior, informa que essa ordem veio de cima.
E não venham me dizer, mas se eu usar essa estratégia, eu estou usando uma estratégia que espíritos muito elevados fixaram. Nada disso. Essa estratégia é para esse trabalho aqui, descrito por André Luiz. Não é para as pessoas que aparecem em nossas vidas. Principalmente se nasceram na nossa família, tá? Porque não nasceram por acaso. Ninguém nasce junto por acaso. Se a gente está devolvendo hoje, é porque ontem tiramos deles. Então não confundam. Não venham querer usar essa estratégia aqui para não ajudar o seu parente, que pede ajuda sempre. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então vejam, Anacleto revela que essa ordem veio de cima. E faz sentido, porque são espíritos rebeldes, são espíritos que teimam no erro, que procuram o sofrimento. Então, os mentores, os professores, os instrutores decidiram que a partir da 11ª, em alguns casos, eles vão frear o auxílio. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Olha que forte. Essa decisão não é fácil. Você tem condição de libertar alguém e você toma a decisão. Não vou libertar. Vou só aliviar a dor. Mas por quê? Esse espírito ele já tem uma consciência de instrução elevadíssima. Não é o nosso caso. Eles são, de fato, professores. Eles são mentores. Os mentores nos aplicam lições. Os nossos mentores fazem a gente, quer dizer, deixam a gente sofrer muitas vezes, especialmente nas dores que a gente mesmo provocou, para que a gente aprenda. Os nossos mentores fazem isso com a gente. Eu não me vejo numa condição de impor isso a alguém. Não tenho essa condição ainda. Chegará um dia que eu serei mentor de alguém? Certamente, todos nós. Um dia a gente vai ser instrutor. Aí a gente vai poder fixar também esses parâmetros. Olha, eu lembro que há 10 séculos atrás eu estudei um livro de André Luiz e tinha uma estratégia lá da 10ª vez. Eu vou usar isso agora com o meu aprendiz. Mas isso é quando a gente for instrutor, né? Eu não me sinto à vontade de, tendo condições de libertar alguém, deixar ela sofrer, deixar a pessoa sofrer. Mas cada um toma sua decisão. E eu não estou criticando o Anacleto aqui. Estou deixando bem claro que ele faz isso porque ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa. Ele conhece os seus assistidos. Lembre-se que ele é o presidente dos trabalhos. Ele é o coordenador. Ele conhece os assistidos dele. Toda pessoa que lidera um trabalho, especialmente de assistência, conhece as pessoas assistidas. Conhece a fundo a natureza delas, os fatos que cercam suas vidas. Então eles têm autoridade para tomar essas decisões. Depois de ligeira pausa, André Luiz sente que não deve mais interromper os ensinamentos preciosos. E aí Anacleto continua. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Então vejam que é mais um caso de alguém orgulhoso. Nós estudamos aqui no último estudo um senhor que sofria muito porque era caprichoso também. Tudo tinha que ser do jeito dele. Ele estava acostumado a dominar os outros. Tudo tinha que ser feito conforme a orientação dele. Se não fosse do jeito dele, ele ficava chateado. Ele se alterava. E aí ele criou aquelas emanações mentais negativas no fígado. Lembram? Mais um caso aqui. Mais um senhor caprichoso, que apesar de ser espírita, apesar de buscar as informações da espiritualidade, ele tinha um temperamento complicado, muito caprichoso, né? Estima as rixas frequentes, aquela pessoa que gosta de discutir, gosta de estar sempre certa. As discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista.
Conheço várias pessoas assim. Todos nós temos um pouquinho disso, né? Eu me incluo nisso também. Querer que o ponto de vista prevaleça. Não consegue ficar quieto quando ouve alguém falar algo que não concorde. Pessoas caprichosas, pessoas que gostam de discutir. Todo templo religioso tem. Um monte de gente assim. Não, mas eu li em tal lugar que é assim, você está errado. Não, mas é assim, não é assado. E traz aquela perturbação, especialmente nos estudos, né? Então aquele senhor provavelmente estava na 11ª vez cultivando as brigas, as discussões. Então Anacleto falou, não, tá demais. Tá demais, já é a 11ª vez que ele cultiva esse mesmo sentimento de rixa. Não, então, peraí. Vamos adotar um procedimento diferente aqui. Não está servindo, né, o nosso auxílio. Não se acautela ele contra o ato de encolerizar-se. Então, além de discutir, ele se encoleriza. Falamos aqui dos males da cólera. Falei aqui ontem. Não lembro se foi ontem ou foi em outro estudo. Quem tem cólera morre antes da hora. A cólera diminui o seu tempo de vida na terra. Então esse senhor gostava de impor os seus pontos de vista e se encolerizava se as pessoas não concordassem com ele, despertando a cólera e a mágoa das pessoas ao redor dele. Então veja que conduta infeliz. Façamos uma autoanálise. Se tem alguém assistindo esse estudo e está acostumado com a cólera, reflete um pouco. A cólera traz tantos males. Além de causar para si mesmo, causa no outro. É terrível a cólera. Eu lembro sempre da página do Evangelho que traz que se o encolerizado fosse filmado no momento de cólera, ele ficaria envergonhado depois quando visse o vídeo. Porque o encolerizado, ele perde a razão, ele não enxerga nada, ele só quer destruir, ele só quer xingar, ele só quer ofender, ele explode. Então ele perde a noção de si mesmo. Se alguém filma e ele vê depois, ele se envergonha. Então, estimular a cólera, a mágoa no outro, porque quer impor as suas opiniões, é algo terrível. Esse senhor, por exemplo, tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. E é natural. Imagine alguém que vive encolerizado. É lógico que ele vai ter vibrações destruidoras a todo momento, circulando todo o seu corpo físico. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. Então vejam, ele está na 11ª recaída. Já orientaram ele, além de darem assistência fraterna, que é conversar com ele, orientar, eles eliminavam esses miasmas, essas energias negativas, por 10 vezes consecutivas. Mas ele continua se encolerizando, ele continua querendo impor seus pontos de vista, apesar de toda essa orientação. O infeliz não nos ouve, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Então vejam que é um caso que a pessoa insiste no erro, como a gente já vem falando aqui, né? Essa estratégia da 10ª vez é para esses indivíduos que insistem, que não escutam as lições. É o que a gente usa a expressão na Terra de entrar no ouvido e sair pelo outro, né? A pessoa não ouve. Imagine você receber orientação de Anacleto diretamente, porque a gente aqui na Terra também recebe orientação, né? As páginas de Emmanuel, as páginas de André Luiz, de Bezerra de Menezes e de tantos outros são orientações diretas de espíritos nobres. E nós também teimamos. Esse senhor recebia orientação direta de Anacleto e sua equipe, e mesmo assim não ouvia, insistia no erro. Então para ele se aplica
a ferramenta das 10 vezes, né, dos 10 auxílios. A 10ª vez. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral. Por 10 vezes consecutivas, aquele senhor foi curado pelos passes, eliminando os miasmas, os fluidos deletérios, por 10 vezes. Socorreram ele integralmente. Aí ele vai embora, chega em casa, se encoleriza com a esposa. No dia seguinte, no trabalho, se encoleriza com um colega de trabalho, com um subordinado. Aí volta na casa espírita, me ajuda aí. Eu encolerizei de novo essa semana. Tô cheio de fluido negativo no coração, no rim, no fígado. Meu irmão, toma aqui o passe, ajuda de novo. Obrigado. Vai para casa, se encoleriza com o futebol, com a novela, que o jantar tá frio, que o jantar não tá no ponto que ele quer. Então são espíritos teimosos. E não pensem vocês que a espiritualidade não sabe. Eles conhecem, como eu disse, todos os assistidos. Então Anacleto sabia, não, de novo, pela 11ª vez, ele vem pedir para a gente eliminar os miasmas que ele produz pela cólera. Nananina, não. Passou de 10 vezes, ele vai ter que aprender com o próprio erro, sentir a consequência dos seus atos. Ele vai ter que lidar com aqueles miasmas, com aqueles fluidos deletérios no seu organismo. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar doente. A doença é uma ferramenta excelente de reflexão. Por isso que muitos espiam pela doença. Seja uma doença incurável, uma doença grave, seja pela imposição que o câncer traz, as limitações físicas que o câncer e outras doenças trazem. Toda enfermidade é uma imposição de reflexão. A pessoa é obrigada a refletir sobre o que fez. Esse indivíduo, então, depois da 11ª vez que errou, ele vai ter que arcar com seus erros. E a gente sabe que a consequência disso é a enfermidade. Porque se a espiritualidade não vai eliminar os fluidos negativos que circundam o seu fígado, ele vai ficar doente. Não tem jeito. E aí ele vai refletir. Vai ser obrigado a refletir. Vai ser obrigado, numa cama, a pensar, é melhor eu mudar de atitude, né? É melhor eu parar de ficar encolerizado. Mesmo porque ele vai ser intuído nesse sentido. Os parentes vão falar, os amigos vão falar, o mentor dele vai falar. Para de ser desse jeito que você melhora. Então, de fato, a gente percebe, a gente consegue enxergar o porquê dessa estratégia da 10ª vez. Para a pessoa sair de vez. É uma estratégia educativa. É uma pedagogia divina. Então ele foi socorrido por 10 vezes, eliminaram as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Então eliminavam tanto o que ele fazia para os outros, quanto o que ele fazia contra ele mesmo. Auxílio integral. Ajudam por 10 vezes. 10 vezes é muita coisa. Apesar que a gente erra muito, mas 10 vezes consecutivas, eles fazem uma triagem lá. Eles sabem, não, ele está errando porque ele não está se esforçando. É diferente da gente que erra, mas se esforça. A gente não vai ter esse limite aí de 10, 11 vezes, porque a gente se esforça. A gente erra e se penitencia, se arrepende, procura segurar, procura mudar, especialmente aqueles que conseguem mudar. Aqueles que conseguem mudar, esses não entram nesse grupo aí. Porque a espiritualidade sabe, não, o esforço dele foi real, foi verdadeiro, foi sincero. Tanto que ele mudou. Ele era mais nervoso, hoje ele é mais calmo.
ele explodia, não explode mais. Então eles sabem do nosso esforço. Esse senhor não se esforçava e por isso passou a ser um dos que precisavam sofrer as consequências dos seus atos para finalmente despertar. Então finalizamos o estudo de hoje com essa reflexão da importância da reforma íntima, a importância de não cultivarmos esses elementos destruidores que trazem tantas problemáticas físicas, doenças, enfermidades, limitações em nós e nos outros, para que nós ouçamos o conselho da espiritualidade e mudemos, realizemos de fato a reforma íntima, recebendo essas bênçãos, esses auxílios. Então, como sempre faço, agradeço pela espiritualidade, por nos trazer essa ajuda, que não merecemos. Ela é fruto de misericórdia pura e simples. Misericórdia integral, nós não merecemos a ajuda, mas recebemos todos os dias. Então agradecemos muito aos nossos mentores, aos nossos amigos, a Cristo Jesus, que nos ama tanto e que envia esses emissários para nos socorrer, especialmente nos momentos de dificuldade, de desafios, de perseguições. Estejamos sintonizados com os nossos amigos espirituais. Eu sempre digo aqui, não é difícil, somos nós que complicamos com as nossas fraquezas, os nossos vícios, a nossa má vontade. Nós temos muitas vezes má vontade. Sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Então não é difícil, é buscar a oração todo dia, é buscar o estudo, é buscar a caridade. E aí a gente vai sintonizando com esses amigos, recebendo orientações, inspirações. As coisas começam a se ajeitar em nossas vidas. Quando a tribulação vem, a gente consegue lidar com a tribulação sem desequilíbrio. Resolvemos mais rapidamente os problemas. Então a gente só colhe benefícios de uma sintonia elevada, de uma sintonia com os nossos mentores. Busquemos essa sintonia todos os dias. Não deixemos, como vimos no caso daquela senhora grávida, não deixemos a tristeza nos dominar, a depressão. Há tanta beleza na vida, tanta esperança, tantos amigos espirituais. Não vimos hoje que há um verdadeiro exército de trabalhadores para o Cristo na espiritualidade? Legiões inteiras dedicadas ao bem, ao auxílio, ao carinho, ao afeto, à caridade. Sintonizemos com eles, ao invés de buscarmos a sintonia com os sofredores, com os que se arrastam no plano físico, que não querem abandonar a terra apesar de já terem desencarnado, porque estão apegados à matéria, apegados à vida que tinham aqui, sendo que a vida espiritual é tão mais ampla, tão mais bela, tão mais rica de conhecimentos, de experiências. Busquemos o contato, então, com essas entidades que já sorriem por conta da felicidade que sentem de desfrutar o céu. O céu dentro delas. É o nível que a gente vai atingir um dia. Uma felicidade constante, porque o céu estará dentro de nós. O reino de Deus estará dentro de nós. E, por consequência, estaremos inseridos numa comunidade que desfruta dessa mesma sensação, dessa mesma alegria. E aí se aglomera, se reúne, cria as chamadas colônias espirituais, formadas pelos espíritos felizes, pelos espíritos que coordenam essas cidadelas para trazer o auxílio àqueles que ainda não chegaram nesse nível. Então agradeço muitíssimo por esses amigos e que nós possamos humildemente fazer parte dessas legiões de ajuda, de caridade, de estudo, de aprimoramento, numa condição inferior mesmo, de aprendiz. Vamos aprendendo todos os dias. Quando dormirmos, desdobrando pelo sono e visitando esses amigos. Quando desencarnarmos, passando para o outro lado sem medo, sem temor, sem se preocupar com as dívidas que deixamos na terra. Não as dívidas
financeiras, as dívidas de sentimento, as dívidas de afeto. Entreguemos para Deus e cultivemos a esperança, a fé e o trabalho no bem. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre. E que Maria Santíssima, Mãe das Mães, abençoe a cada um que nos chega, seja no plano físico, seja no plano espiritual, ouvindo essas palavras, sintonizando com esses mesmos amigos e realizando as mudanças tão necessárias em seus corações e suas mentes, a fim de que também desfrutem da paz que emana do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.